Nós estamos começando o programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para abençoar sua vida e a sua família. Eu quero registrar aqui nossa palavra de gratidão pela sua audiência, às igrejas irmãs que têm nos apoiado por toda a nação brasileira. Deus abençoe a todos vocês. Hoje eu quero tratar de um assunto maravilhoso. Jesus não desiste de você. E eu quero fundamentar esta mensagem em Marcos 16, versículo 7. Vamos ouvir a leitura deste texto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Eu quero então pensar com você sobre este assunto tão relevante. Jesus não desiste de você. E quero basear então esta palavra na história do apóstolo Pedro. Este homem que era filho de João, irmão de André, que nasceu em Betsaida, casado, pescador, morando agora em Cafarnaum, que foi chamado por Jesus para ser um pescador de homens, tornou-se um discípulo de Jesus, mais tarde um apóstolo, e o líder deles, tanto antes da sua queda, como depois da sua restauração. Este homem é muito parecido com você e comigo. A história de Pedro retrata que ele era um homem de altos e baixos, de avanços e recuos, de escaladas e declínios, capaz da afirmação mais ousada: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para depois tentar sordidamente afastar Jesus da cruz. Este homem foi capaz de declarar a Jesus: ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida. Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Para em seguida, covardemente, negar a Jesus 3 vezes. Bom, Pedro é tão parecido conosco que ele mora debaixo da nossa pele. O coração de Pedro bate em nosso peito. O sangue de Pedro corre em nossas veias. Nós temos o DNA de Pedro. Nós somos Pedro. A esperança para você e para mim é que o mesmo Jesus que restaurou Pedro é poderoso para restaurar também a nossa vida, porque também ele não desiste de nós. Pedro fracassou ao negar Jesus diante das pessoas que blasfemavam, que zombavam, que escarneciam de Jesus. Jesus olha para ele na hora exata que ele está negando. Ele cai em si, desata a chorar e sai dali chorando amargamente. Jesus é cuspido lá no sinédrio judaico e esbordoado, e Pedro não está lá. Jesus levado para o pretório romano e é espancado e vilipendiado, e Pedro não está lá. Na sexta de manhã, Pilatos condena Jesus à morte e ele sai carregando aquele lenho maldito pelas ruas apinhadas de Jerusalém, e Pedro não está lá. Às 9 horas da manhã daquela sexta-feira, Jesus é crucificado e Pedro não está lá. 6 horas de dores, cãibras, sede, sofrimento atroz, e Pedro não está lá. Sexta-feira, 3 horas da tarde, Jesus morre, entrega o seu espírito ao Pai, e Pedro não está lá para lhe dar um sepultamento digno. Jesus é sepultado e Pedro não está lá. Passa o sábado, o silêncio da morte. Pedro está trancado com medo dos judeus. No domingo de manhã, não é Pedro, nem seus pares que vão ao sepulcro, mas as mulheres. E quando chegam,
uma surpresa. O túmulo está aberto. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem, um anjo à porta do túmulo dizendo para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, não. Ele ressuscitou. E tem uma mensagem aqui: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá diante de vós para Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Mas por que a menção de Pedro, se ele já era um discípulo? Porque a essas alturas, Jesus sabia que Pedro não se sentia mais um discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu discipulado, negou seu apostolado, negou o seu Senhor. Pedro havia desistido de Jesus, mas Jesus não havia desistido de Pedro. Eu quero dizer para você que Jesus também não desiste de você, apesar das suas crises, apesar dos seus fracassos, apesar das suas quedas. Jesus vai para Galiléia para encontrar-se com Pedro. Ele já tinha desistido de tudo a ponto de retornar às suas redes. E naquela noite não pegaram nada, nem uma piaba sequer. E Jesus então se dirige a eles que estão lá no barco, a 100 metros da praia. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam: não. E Jesus diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. Quando lançam as redes, 153 grandes peixes começam a pular nas redes. E João disse: é o Senhor, Pedro, ele está aqui, Pedro. E Pedro corre ao encontro de Jesus. Quando ele chega, vê um braseiro com pão, com peixe. Mas por que aquele braseiro? Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus colocou aquele braseiro ali para dizer uma coisa para Pedro: Pedro, eu coloquei esse braseiro aqui para dizer para você uma coisa. A mesma cena onde você caiu, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você me negou, eu vou lhe dar a chance de me confessar. No mesmo lugar que você foi um fracasso, eu vou restaurar a sua vida, Pedro. Sabe por quê, Pedro? Porque a minha graça é maior do que o seu pecado, Pedro. Então Jesus pergunta para ele: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Simão, filho de João, tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? E Jesus está aí restaurando a vida de Pedro, mostrando para ele, para cada queda sua, a graça era suficiente para colocá-lo de pé outra vez. Jesus não apenas restaurou Pedro, mas devolveu a ele o seu ministério, colocando em suas mãos o cajado de pastor. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero dizer a você hoje que Jesus não desiste de você. Ele está pronto a restaurar a sua vida, Ele está pronto a restaurar o seu ministério, Ele está pronto a restaurar o seu futuro. A partir daquele dia, Pedro foi um outro homem. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem de oração, um homem que se levantava para pregar e os corações se derretiam, um homem que impunha as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. Um homem que não temia a morte, nem açoite, nem prisão. O homem que levou o Evangelho e abriu a porta do Evangelho para judeus e gentios. Um homem usado poderosamente nas mãos de Deus. Porque Jesus não desistiu dele. Talvez você esteja caído, machucado, ferido. Talvez você fracassou. Talvez você envergonhou a Cristo. Talvez você retrocedeu, desanimou, afastou-se da igreja, está desigrejado. Eu quero dizer para você que Jesus não abre mão da sua vida. Ele não desiste de você. E hoje Ele vem ao seu encontro para restaurar a sua vida, para restaurar sua sorte, para restaurar o seu ministério. Onde todo que chega
se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão. Mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Preciosa graça, simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Se Cristo pagou por mim, preciosa graça de Cristo por Eu vou orar com você. Hoje talvez seja o momento mais estratégico e decisivo da sua história. Você pode voltar para Jesus. Ele é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Ele vai abraçar você. Ele vai festejar a sua volta. Ele vai se alegrar em restaurar a sua sorte. Deus, eu te peço que tu abençoes as pessoas que estão nos assistindo. E eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de cada uma delas. Em nome de Jesus.